Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Neste vídeo eu quero estar falando a respeito das autoridades, a importância da autoridade e o porquê que você deve compreender sobre o assunto para que você tenha oportunidade de se aproximar de Deus e ser protegido por Ele, como também ser abençoado por Ele. Acredito eu que esse assunto é um dos assuntos mais relevantes em que uma pessoa possa entender, um assunto mais relevante da Bíblia, que pelo tamanho da importância também é um dos assuntos que o nosso adversário, o diabo, tem interesse maior de conturbar, de bagunçar, de confundir, e ele tem feito isto com muitos, porque a maioria das pessoas tem medo de autoridade, a maioria das pessoas teme a respeito desse assunto, tem medo, tem insegurança quando se fala de autoridade, porque a autoridade exige a submissão e as pessoas têm medo dessa palavra submissão, têm medo da palavra obedecer, porque a sua natureza está toda inflamada pelos registros negativos de pessoas sem escrúpulo, sem respeito pela vida do outro, sem discernimento. Alguns que se apropriaram do poder têm usado dessa vantagem, têm usado do poder para oprimir, para tirar vantagem daquele que está embaixo. Por isso que as pessoas têm medo dessa palavra autoridade, como também têm medo dessa questão de submissão, porque acreditam que ser submisso ou obedecer às autoridades significa ser escravo, ser servo. E não tem nada a ver com isso. Então você primeiro precisa entender que nós, como seres mortais, como seres frágeis, como seres que não somos autossuficientes, nós precisamos da proteção do papai, nós precisamos da proteção de Deus. Então você precisa primeiramente enxergar a autoridade como aquele que através do qual você tem a oportunidade de se aproximar de Deus, que portanto ser protegido por ele. E ainda no que se diz respeito também, para que você perca o medo e entenda a importância das autoridades, a importância de você obedecer à autoridade, você precisa entender o seguinte: se Deus diz assim, olha, dê a esta autoridade o respeito e a obediência que você deveria dar a mim. Você deve entender que maior do que aquela autoridade é Deus. Quando Deus diz para você, ou quando Deus diz para nós, quando Deus deixou as autoridades, como por exemplo Romanos capítulo 13, está escrito assim: toda alma, todo homem, todo ser humano estejam sujeitos às autoridades terrenas, porque não há uma autoridade terrena que não tenha sido constituído por Deus. Essa posição de autoridade foi constituída por Deus e é necessária. Que, portanto, quem desrespeitar, quem desobedecer às autoridades, não desobedece, não desacata, não desrespeita apenas a autoridade, mas está desobedecendo, está desacatando a Deus que ordenou a autoridade, que, portanto, trarão para si muitas maldições, ou seja, muitas consequências. Então você precisa entender que quando Deus diz para você obedecer, e essa autoridade, porventura, seja uma autoridade opressora, maior do que a autoridade, é Deus que mandou você obedecer a essa autoridade. Que se essa autoridade for uma autoridade opressora, tudo que essa autoridade fizer com você, Deus tem poder para tirar essa autoridade, para apagar essa autoridade. E aí a Bíblia nos apresenta uma linha de entendimento que não é o tema desse vídeo, que essa pessoa que é obediente à autoridade e a autoridade, por sua vez, é opressora, essa pessoa se torna pedra de tropeço. A origem desse assunto vem lá da pedra de tropeço que destruiu a estátua que representava o rei da Babilônia. Por quê? Porque debaixo da autoridade do rei da Babilônia, tinha 4 homens fiéis: Daniel,
Sadraque, Mesaque e Abednego. Por causa da opressão sofrida e do abuso de poder do rei da Babilônia contra esses homens, Deus destruiu o orgulho do rei da Babilônia. E isso está na Bíblia dizendo que assim também nós somos pedra de tropeço quando nós somos fiéis, que para obedecer a palavra de Deus nós nos submetemos a uma autoridade. Deus destruirá essa autoridade, que se a autoridade for desonesta, for opressora, e quem está abaixo for desobediente, não dará esse testemunho favorável para que Deus entre em ação, que portanto assim essa autoridade terá vida longa, porque não existe testemunho justo para que Deus possa tomar a causa e entrar na causa. Portanto, quando a autoridade é opressora e abaixo dessa autoridade tem uma pessoa obediente, Deus toma partido para si. Isso cabe na hora da submissão que a palavra de Deus pede para que a mulher seja submissa ao seu marido, como também na hora de nós obedecermos às leis descritas pelas autoridades terrenas, como também no que se diz respeito às autoridades eclesiásticas, porque é bem verdade que há muitas pessoas despreparadas, muitas pessoas desequilibradas que estão nos púlpitos das igrejas cometendo todo tipo de injustiça, é bem verdade, mas você precisa colocar isso no seu coração. Seja na hora de produzir um testemunho favorável ou na hora de produzir um testemunho desfavorável para Deus, você só produz a partir através na figura das autoridades terrenas, das autoridades eclesiásticas e das autoridades conjugais. Para isso você vê claramente o próprio Jesus falando o seguinte: ele encontrou um grupo e ele separou os justos dos injustos, e para os injustos Jesus disse assim: afastai de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu tive fome e vocês não me deste de comer, eu tive frio, não me deste nada para aquecer, tive preso, vocês não foste me visitar. E diante desse questionamento de Jesus, eles perguntaram: Senhor, nós não lembramos quando nós nos encontramos. E Jesus disse: quando vocês negaram isto para um dos meus pequeninos, foi para mim que negaste. Então perceba aí, o débito produzido com os pequeninos descrito por Jesus no relacionamento foi como se fosse para o próprio Jesus, que também será para o próprio Deus, o mesmo propósito positivamente. Aquele que servir, ainda que seja com um copo de água, a um dos meus, é para mim que está fazendo. Quando Jesus designou o seu discípulo de 2 em 2, ele disse: olha, vocês vão, a casa que receber vocês, ao receber vocês está recebendo a mim, e ao receber a mim está recebendo ao Pai. A casa que não receber vocês também não estará recebendo a mim, que não estará recebendo ao Pai. Então veja, seja na hora de produzir o testemunho positivo para ser abençoado, como também o negativo, você produz isso no relacionamento aqui na vida humana, seja na hora de você abençoar um pequenino, ou seja na hora de você obedecer aquele que está acima de você. Então, por não entender isto, é que muitas pessoas têm ferido esse princípio que é um dos princípios fundamentais na Bíblia. A propósito, no tocante a pai e filho, a Bíblia diz assim: filho, obedeça a vossos pais para que viva, porque este é o primeiro mandamento com promessa. O que de fato essa palavra está dizendo é: filho, de todas as coisas certas que você deve fazer para viver, para ter uma vida longa, a mais importante de todas é obedecer o seu pai, porque o primeiro relacionamento desse filho com Deus é a partir através da figura do pai. Porque aquele que é desobediente ao pai é o mesmo que é desobediente às autoridades, aos pastores, como também a Deus. O filho que é obediente ao pai é o mesmo que é obediente às autoridades, ou são os mesmos que são obedientes a Deus. Então eu quero que você veja esse exemplo aqui em Apocalipse 4. Veja só. João viu o trono de Deus, aonde ele relata que uma cadeira de rei, e viu nessa cadeira sentado um ser brilhante como uma esmeralda, como uma pérola, como uma pedra preciosa. Está se tratando de Deus. Então João viu o trono de Deus
E João viu ao lado do trono de Deus 24 tronos menores. O que significa isso? Por que esses 24 tronos menores? Aos 12 líderes da tribo de Israel, como também os 12 apóstolos do Senhor Jesus. Essas duas linhagens de autoridades correspondem às duas testemunhas, que é o critério que pelos quais os reis do tempo de Israel, a partir através do juiz, era necessário para julgar. Não se era levado a tribunal, não se aceitava acusação ou favorável se não fosse por duas testemunhas. Então essas duas linhagens de autoridades correspondem às duas testemunhas, uma antes de Jesus e uma depois de Jesus. Não há autoridade que não tenha vindo de Deus. Então veja aqui na descrição de Apocalipse 4. O trono maior, Deus, e ao seu lado 24 tronos menores, ou seja, essas 24 autoridades, líderes, estão ao lado de Deus, dizendo assim: eu recebi de Deus, e ao mesmo tempo Deus está dizendo, esses estão recebendo de mim. E esta autoridade é reconhecida, esta autoridade é legal. Porque se alguém tem autoridade e não recebeu de Deus, essa autoridade não é legal, essa autoridade não é justa. Então este é o significado dessa descrição aqui em Apocalipse 4. Então você vê, tanto o Senhor Jesus como Paulo disse algumas vezes, vocês não sabem que vocês irão sentar em trono para julgar o mundo, para julgar Israel? Deus, o maior da autoridade, delegou suas autoridades aos 24 anciões, que por sua vez delegou para outro. Por quê? Porque Deus é a fonte da autoridade, o princípio da autoridade. Ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Toda a autoridade foi constituída por ele e todas as autoridades menores irão prestar conta com ele. Por isso você vê também essas autoridades se curvando diante do Todo-Poderoso e devolvendo para ele a autoridade que os mesmos receberam dele. Agora vamos lá para você entender os benefícios. O porquê de tudo isso? Veja só, se eu lhe perguntar, Deus é poderoso? Deus pode lhe proteger? Deus pode proteger a sua casa, a sua família? Deus pode proteger a sua vida? Deus pode proteger a sua saúde? Pode sim. Em Salmo 91 está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, 1000 cairá a seu lado, 10.000 à sua direita, e essa pessoa não será atingida. Não tem que temer espanto noturno, nem seta que voa ao meio-dia, e nem nada. Por quê? Porque aqui está os benefícios daqueles que estão debaixo da autoridade. Por quê? Porque o Pai, sendo maior, não permite que o mal entre, invada aonde ele, Deus, é sua autoridade. Por isso você vê o próprio Deus dizendo: não temas que eu sou contigo, reduzido a nada serão todos os que contenderam contra ti. Aí você vê todos os dias pessoas perecendo, pessoas sofrendo, pessoas sendo atrofiadas, pessoas sendo invadidas, pessoas agonizando. Por quê? Porque elas não entenderam que a condição para estar debaixo da proteção de Deus, no esconderijo do Altíssimo, é estar debaixo da obediência daqueles que Deus colocou para ser responsável pela sua alma. Obedecei vossos pastores, porque eles velam pela sua alma. É o que está escrito em Hebreus 13, verso 7, como também no verso 17. Então a razão que a maioria das pessoas estão atrofiadas, estão feridas, estão sendo saqueadas, a maioria se dizem crer em Deus, mas elas não entenderam que elas só podem produzir obediência, o que corresponde a estar debaixo da proteção de Deus, se estiver na obediência às autoridades que Deus colocou para lhe representar. Porque Deus tem interesse de manter a sua igreja pura, limpa, santa, protegida. Veja só como Deus ama abençoar e Deus ama proteger. Jesus disse: Israel, Israel, quantas vezes eu quis proteger vocês, como a galinha quer proteger o seu filho. A gente, ao conhecer a história de Israel, a gente sofre em ver o quanto o povo de Israel
foram massacrados durante a história, foram oprimidos, foram destruídos, quase totalmente dizimados. E a gente se pergunta, meu Deus, por que o Senhor permitiu isto? Esse povo não é o povo que o Senhor escolheu para ser modelo? É o povo que o Senhor escolheu para a parte dele mostrar a sua bondade, o seu poder? Sim. Estude Atos dos Apóstolos, para que você possa ver o nível de crueldade, de desobediência e de falsa testemunha e de perversidade, de mentira e de engano que esse povo fizeram contra as testemunhas do Senhor Jesus, contra o discípulo do Senhor Jesus. Veja na própria história de Jesus como o povo de Israel foram cruéis, foram desumanos, foram desonestos, foram falsos testemunhas para com Jesus. É por isso que Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejam aqueles que Deus enviou. Então a consequência é só ler a história do povo de Israel, porque se afastou de Deus. Para que nós entendamos também que é o mesmo que irá acontecer quando nós nos afastamos de Deus. E nós nos afastamos de Deus quando nós perdemos a referência com as autoridades. Quando Deus pede para você obedecer à autoridade, não é para você ser escravo da autoridade, não. É para você reconhecer a autoridade, para você honrar a autoridade. As viúvas dos ministérios de Elias e de Eliseus foram honradas por quê? Porque honraram os seus profetas. Então, Deus tem poder e Deus quer cuidar de você, cuidar da sua família, fazer com que você atravesse nesse mundo cheio de predadores, sem ser afetado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, 1000 cairá a seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Ele mesmo, Deus disse em Isaías 54, foi eu que fiz o ferro, que também fiz o ferreiro. E o ferreiro usou a inteligência e fez uma arma. Mas qualquer uma dessas armas se levantar contra vós, em juízo vós as condenarás. Quando o Senhor Jesus se encontrou naquela praia, com quase 5.000 homens famintos e a maioria deles enfermos, olha só, o cuidado de Jesus fez multiplicar os pães no deserto e você encontra lá. A primeira coisa que comoveu Jesus foi que havia muito enfermo dentre a multidão. A primeira coisa que ele fez foi curar os enfermos. É isso que ele quer fazer com todos os seus filhinhos que estão debaixo da sua autoridade, que estão na sua presença. E estar na presença de Deus é estar no reconhecimento das autoridades constituídas por ele. O povo que saiu do sistema, que saíram de debaixo da opressão do anticristo, que chegaram lá no deserto descrito em Isaías 35, você vê lá que logo imediatamente ao chegar no deserto, o Senhor Deus curou os surdos que havia, curou os paralíticos, curou os coxos, sarou o corpo das pessoas, mostrando assim que é isso que ele quer fazer com todos aqueles que estão debaixo da sua cobertura, que estão na sua presença, que estão debaixo da sua autoridade. O próprio Senhor Jesus, está escrito a respeito dele que ele percorria as aldeias, as cidades, curando e libertando todos os oprimidos do diabo. É isso que Deus quer fazer com todas as pessoas que se aproximam dele. E você só poderá se aproximar de Deus se aproximando e respeitando as autoridades. Deus não pede para você ser escravo das autoridades, não. Deus pede, Deus quer que você reconheça as autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Aí tem um bocado de pessoas que não têm noção do que eles estão falando, que não assistiram a missa nem a metade, saíram antes do término, estão por aí ferindo esse princípio, que é um dos princípios fundamentais ou mais fundamental para a subsistência humana. É só você pensar que você chega a essa conclusão. Uma casa que não tem uma liderança, nessa casa não há paz, nessa casa há desordem, nessa casa é bagunça. Desde as maiores instituições como a menor. Pode ser um botequim, se não tiver um responsável, se não tiver uma autoridade que coloca as coisas em ordem, aquilo virou uma bagunça. Seria impossível trazer e implantar o reino de Deus, convencer pessoas, ganhar almas, se não tivesse autoridades que organizasse e que mantesse a ordem, como também punir os rebeldes, porque esse é o papel da autoridade. Inclusive é isso que diz lá em Romanos capítulo 13.
Portanto, Deus estará lá no final da fila representado por suas autoridades. Uma pessoa que não obedece à sua autoridade, o sinal vermelho de Deus estará sobre ele. Porque se essa pessoa com corpo natural não obedece às autoridades que também estão com seus corpos naturais, naturalmente, essa pessoa, ao receber um corpo glorificado, também não obedeceria àqueles que estarão no mesmo nível. E todo o problema gerado por Satanás é exatamente porque ele estava sem fraqueza no seu estado original e se rebelou contra Deus. Então não se engane, muitas pessoas podem ficar de fora do reino futuro, exatamente eles ignoraram este que é o princípio fundamental para a tão grande salvação, que é o reconhecimento e a obediência às autoridades. Talvez você nunca chegou a conhecer pessoalmente uma autoridade, mas quando você respeita e obedece às leis criadas pelas autoridades, você está obedecendo às autoridades. Grande será a surpresa desses camaradas e procurar entrar no céu em uma das portas, aonde se encontra um dos 24 líderes, e ouvir deles o seguinte: deixa eu procurar aqui a sua linhagem. Grande é a surpresa dele ao ouvir: olha, o que está constando aqui é que você resistiu às autoridades, você desprezou a importância das autoridades, você foi rebelde às autoridades. Então imagina esse camarada batendo em todas as portas e ele decide: então deixa eu ir lá falar com aquele que está sentado no trono maior. E ao chegar diante de Deus, diante daquele que está sentado, diante do Todo-Poderoso, daquele que está sentado no trono, e com certeza ele irá denunciar para o Todo-Poderoso o que ouviu lá das autoridades das portas, e o Todo-Poderoso dizer para ele: você me desacatou, você me resistiu, você foi desobediente a mim. Não, Senhor, o senhor está enganado, nós nunca se encontramos, não. E com certeza o Todo-Poderoso irá dizer assim: eu que estou sentado aqui nessa cadeira, sou o mesmo que você desobedeceu e enfrentou quando estive lá no meu templo, porque cada autoridade é minha casa, é minha morada. Quando você desobedeceu, enfrentou, desacatou, diminuiu, você fez isso a mim. Você não fez isso apenas à autoridade física. O sonho de consumo de uma pessoa desobediente, de uma pessoa indisciplinada, de uma pessoa que não tem domínio próprio, que não respeita as autoridades, é ver as autoridades fracas. Porque uma autoridade fortalecida, os desobedientes e rebeldes estão com problema. Uma das muitas responsabilidades de uma autoridade é exatamente puni-lo os desacatadores, os promotores de má ordem, os rebeldes, os desobedientes. Repito, esses camaradas por aí que atacam esse que é um dos principais princípios da eternidade, do cristianismo e da vida, eles não sabem o que faz. São mentalidades malignas, caídas, que não têm a menor noção do que eles estão dizendo. E infelizmente você encontra muito na internet. Porém, a internet não tem culpa. Há muitas pessoas boas também na internet ensinando conhecimento que também irá fazer uma grande diferença. Cabe você separar o joio do trigo, reter as coisas boas e excluir as coisas ruins. Ninguém poderá chegar até esse trono visto por João, mas as pessoas conseguem chegar até as autoridades constituídas por Deus. E ao chegar até as autoridades constituídas por Deus, é o mesmo que chegar diante de Deus. E ao chegar diante de Deus, tem a sua proteção. Nenhum mal invadirá o território protegido por Deus para atingir aqueles que estão guardados por Deus. Que foi exatamente por isso que o Senhor Jesus foi o nosso Salvador. Ele foi o nosso Emanuel. Ele foi a imagem visível de Deus que é invisível. Por isso ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao chegar até mim, é o mesmo chegar ao Pai. Foi esse o discurso de Jesus de João 14. Filipe perguntou: Senhor, mostra-me o Pai.
Disse Jesus: Filipe, eu estou convosco há tanto tempo e você ainda não compreendeu que eu sou a humanização de Deus? Porque eu sou. Deus é justiça, Deus é proteção, Deus é autoridade, Deus é verdade, Deus é bondade, Deus é fidelidade. Então, eu sou a imagem visível de Deus que é invisível. Você não pode chegar até lá aonde Deus está na sua forma original. Portanto, ao ver a mim é o mesmo que ver o Pai. Chegar até a mim é o mesmo que chegar até o Pai. Isto é um princípio. Ao chegar até diante da autoridade de Deus, é o mesmo que chegar diante de Deus. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. E o Senhor Jesus também disse: eu sou a porta. Quem entra por mim entrará, sairá e achará pastagem. São as portas que em cada porta tem uma autoridade. Se em cada porta tem uma autoridade, está dizendo: ninguém invade essa cidade, ninguém entra nessa cidade. Inclusive, o Senhor Jesus já falou sobre isso lá em João 10, quando ele disse: eu sou a porta, quem não entra pela porta é ladrão e salteador. O nome dos apóstolos na porta, a autoridade que eles têm, receberam do Senhor Jesus, que recebeu de Deus. Então ninguém entra na cidade invadindo, só entra com a autorização da liderança que está na porta. Aí, ao fazer o acompanhamento, o teste, cadê a autoridade? Você é filho de quem? Você chegou até aqui debaixo de qual autoridade? Não, eu não tenho, porque os tempos mudaram, porque as coisas ficou modernas. E aí você vê lá: e ficarão de fora. Quem são os que ficarão de fora? Todos aqueles que não foram encontrados justo, digno de entrar. E por que não foram encontrados justo ou digno? Porque não estão debaixo de autoridade. Na parábola dos talentos, em Lucas 19, você vê no final, Jesus diz: traga aqueles que não aceitaram o meu governo, que não se colocaram debaixo da minha autoridade, e executai na minha frente. Então, você jamais entrará na eternidade, você jamais entrará na cidade santa, se você não tiver debaixo de uma autoridade que foi recebida, que o começo da autoridade foi recebido de Deus. Por isso, os 24 tronos ao lado da cadeira principal é uma forma de dizer: olha, eles entraram pela porta, eles receberam de Deus, porque não há autoridade que não venha de Deus. Se não recebeu de Deus, é falsa, é ladrão e salteador. Portanto, Deus estará lá no final da fila representado por suas autoridades. Uma pessoa que não obedece à sua autoridade, o sinal vermelho de Deus estará sobre ele. Porque se essa pessoa com corpo natural não obedece às autoridades que também estão com seus corpos naturais, naturalmente, essa pessoa, ao receber um corpo glorificado, também não obedeceria. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, já se inscreva em nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.